Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou o professor Sérgio Alfieri, professor de Direito Constitucional, e estou aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre finanças públicas na Constituição. Olha só, nós temos uma parte da nossa Constituição destinada de forma específica a tratar sobre os assuntos de finança pública. A nossa Constituição Federal, ela é classificada como uma Constituição analítica. Isso significa que a nossa Constituição, ela é extremamente extensa, se nós compararmos com algumas outras constituições mundo afora, justamente porque ela tende a analisar diversos temas, diversos aspectos que a grande maioria das constituições do mundo não fazem. A maioria das constituições, nós podemos dizer, são constituições muito mais simples, muito mais sintéticas, porque se limitam a analisar temas como direitos e garantias fundamentais, estrutura e organização do Estado, estrutura e organização dos poderes. A nossa Constituição trata também sobre esses temas. Evidente. Nós temos lá o famoso artigo 5º, tratando de direitos fundamentais. Nós temos o título específico para tratar da organização político-administrativa do nosso Estado. Temos as regras estruturantes dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, mas a nossa Constituição, ela vai muito além. E como prova disso, nós temos o trecho destinado ao estudo das finanças públicas. Ok? E, basicamente, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse trecho das finanças públicas a partir de agora. Ok? Então, vamos lá. Colocando aí o nosso material, inclusive, eu deixo à disposição para você as minhas redes sociais, caso você queira ter um contato comigo, né, para dúvidas referentes ao nosso conteúdo, né, sinta-se à vontade aí para me procurar. O primeiro tema, primeiro assunto que eu quero conversar com vocês envolve o artigo 163 da Constituição. O artigo 163 traz para a gente uma lista de matérias relacionadas às finanças públicas que devem ser tratadas através de lei complementar. Ok? Então, o artigo 163, ele consta aí do seu material, para que você possa realizar a leitura. Mas deixa eu te explicar uma coisa importante. A nossa Constituição, ela exige que algumas matérias sejam tratadas através de lei complementar. Nós temos 2 grandes espécies de leis aqui no Brasil. A lei complementar e a lei ordinária, que são as espécies normativas mais utilizadas. Além, claro, de emendas constitucionais, medidas provisórias, etc. Mas especificamente falando de lei, nós temos a lei ordinária e a lei complementar.
O processo de elaboração dessas leis, da lei ordinária e da lei complementar, é muito parecido. Tá? É muito parecido. Mas nós temos uma diferença fundamental entre elas. O quórum de aprovação. Para se aprovar uma lei ordinária, eu preciso, basicamente, do quórum de maioria relativa dos membros da casa. Ok? Maioria relativa. Ou, como alguns preferem chamar, maioria simples. Já a lei complementar deve ser aprovada com um quórum de maioria absoluta. Portanto, um quórum maior. Então, a gente fala que a lei complementar ela é um pouco mais difícil de ser aprovada do que a lei ordinária, por conta deste quórum um pouquinho maior. Ok? E aí, por conta disso, a nossa Constituição Federal, em algumas passagens, alguns artigos, a nossa Constituição exige que determinadas matérias sejam tratadas por meio de lei complementar. É uma exigência da Constituição. Quem determina qual matéria deve ser tratada por lei ordinária ou por lei complementar é a nossa Constituição. Quando a gente tem a exigência de lei complementar, nós temos exatamente como aparece aqui no artigo 163. Lei complementar disporá sobre. Então, aqui você percebe que a exigência de lei complementar, ela vem expressa na Constituição. Quando a nossa Constituição não exigir lei complementar, isto é, a matéria puder ser tratada através de lei ordinária, então a nossa Constituição ela vai dizer simplesmente lei. Lei disporá sobre tal coisa. Ok? Só lei. Aí você já sabe que quando ela fala só lei, é lei ordinária. Agora, quando vem expresso lei complementar, é evidente que a gente tem que obedecer. E se por um acaso, como aqui no artigo 163, ao invés de lei complementar, for editada a lei ordinária para tratar sobre um desses temas aqui do artigo 163, que eu estou mostrando aqui para você. O que vai acontecer? Bom, neste caso, se lei ordinária tratou de matéria que era de lei complementar, nós vamos ter uma inconstitucionalidade na lei. A lei ordinária, que avançou na matéria da lei complementar, será uma lei inconstitucional. Ok? Portanto, é muito sério você observar essa exigência de lei complementar. Para fins da tua prova, veja que o artigo 163, ele é extenso, né? Para fins da tua prova, o que eu vou te recomendar? Eu vou te recomendar que você guarde este rol de matérias do artigo 163, porque em provas de primeira fase, provas objetivas, você não vai precisar ficar detalhando exatamente esses temas aqui. Planejamento de alienação de ativos, limites para ampliação. Não. Você tem que o quê? Guardar estes itens. Você tem que guardar estes assuntos. Porque na tua prova,
é muito, muito possível que a questão venha assim, assinale a alternativa que prevê uma matéria ou um tema que deverá ser tratado por lei complementar. E aí as alternativas vão tentar te confundir, por exemplo, aqui com o rol do artigo 163 da Constituição. Beleza? Então, fica aí a dica no tocante a esse primeiro dispositivo. Avança. Em segundo lugar, nós temos o artigo 163-A da Constituição. Esse artigo 163-A, ele foi inserido por uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 108 de 2020. As emendas constitucionais, elas servem exatamente para se alterar o texto da Constituição, ok? Garantindo que a Constituição ela vá sendo atualizada com o passar do tempo e assim nós evitamos ter uma Constituição totalmente arcaica, totalmente desvinculada da realidade social. Porque a Constituição Federal, ela deve ser um espelho da realidade social. A Constituição Federal, ela tem que refletir os problemas, as preocupações, as necessidades daquela sociedade. Ok? E claro que essas necessidades, elas vão mudando com o passar do tempo. A nossa Constituição, ela é de 5 de outubro de 1988. Portanto, nós estamos falando aí de mais de 30 anos atrás. Então, é claro que neste período de tempo, a nossa Constituição, ela precisou ser modificada, precisou ser atualizada através de emendas. E em 2020, a emenda 108 criou o artigo 163-A, onde ele trata basicamente de uma regra de transparência no âmbito das finanças públicas. Se você fizer a leitura do texto, olha isso aqui, ó. Olha esse trecho que eu vou grifar. Publicidade dos dados coletados, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público. Ora, neste trecho, nós conseguimos verificar tranquilamente, pessoal, que a preocupação aqui da emenda foi com a transparência no âmbito das finanças públicas. Porque, havendo transparência, e essa transparência, ela se atinge com a devida publicidade, fica mais fácil de nós exercermos controle. Fica mais fácil de exercer controle. Fica mais fácil nós fiscalizarmos o cumprimento da norma. Fica mais fácil a gente conseguir rastrear aquele dinheiro ou aqueles dinheiros, né? Para onde vai, da onde veio. Porque hoje nós precisamos ter mecanismos de controle muito rígidos no âmbito das finanças públicas. Por quê? Porque é dinheiro público que está ali. E a gente sabe que, não é novidade para ninguém, o Brasil tem um problema muito sério envolvendo o mau uso do dinheiro público. Seja em, por exemplo, crimes de corrupção, lavagem de dinheiro,
improbidade administrativa. E, por conta disso, nós precisamos ficar de olho. É mais ou menos essa analogia. A gente tem que ficar de olho para onde vai aquele dinheiro público. Só que a gente só consegue exercer devidamente essa fiscalização se nós tivermos o quê? Publicidade e transparência. O que hoje é facilmente atingido com a publicação desses dados em sites, meio eletrônico, sites, onde nós vamos ter um amplo acesso público, que basicamente qualquer pessoa vai poder acessar. Beleza? Bom, na sequência, o artigo 164 trata sobre emissão de moeda. Emissão de moeda no nosso país. Ele está falando que a competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. Ok? Pois bem. Olha só. A nossa Constituição, quando ela organizou o nosso país, quando a nossa Constituição organizou os nossos entes federados, União, Estados, DF, municípios, ela dividiu, ela distribuiu competências, isto é, atribuições para cada ente. Então, é como se a Constituição tivesse reunido a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal e falado assim, olha, você vai ficar com tal coisa, você vai ficar com tal coisa, você vai ficar com isso, você vai ficar com aquilo. E nessa distribuição, a União ficou com a competência para emitir moeda. Beleza? Então, claro que isso é extremamente importante, porque para distribuir essas competências entre os entes federados, a nossa Constituição precisou de critérios. Por que alguns temas ficaram com os municípios, outros ficaram com a União? Aliás, diga-se de passagem, a maior parte deles, ficou com a União. Porque a Constituição entendeu que alguns temas que são de interesse nacional, isto é, interessam ao país inteiro, devem ser tratados pela União, porque a União vai conseguir dar a esses temas um tratamento mais uniforme, evitando que o tema seja regulamentado, seja tratado de formas diferentes no país. Então, alguns temas é bom, é importante que haja essa uniformidade no tratamento. E no caso da emissão de moeda, nós estamos aí exatamente diante de um tema desse. Mas o artigo 164, ele diz o seguinte, que essa competência da União para emitir moeda vai ser exercida através do Banco Central. Ok? Então, isso é importante para a tua prova na medida em que você precisa saber que, em primeiro lugar, em termos de entes federados, essa competência para emitir moeda é da União e a União vai fazer isso através do Banco Central. Como se o Banco Central, só para você visualizar, compreender melhor, como se o Banco Central ele fosse um braço da União. Então, quando você olha para o Banco Central, você, por detrás dele, deve enxergar a União. Ok? Bom, na sequência, os parágrafos
eles vão detalhando as regras que aparecem no caput. O caput é o quê? O caput é o cabeçalho. Então, aqui eu tenho o caput do artigo 164, e aí os parágrafos vão detalhando as regras do caput. Então, nós temos vedações, temos autorizações, ok? Temos diretrizes, temos regras, né? Que os parágrafos vão trazendo. Então, a leitura aqui, a leitura aqui do dispositivo, do artigo como um todo, é o que vai efetivamente garantir a tua aprovação na hora da prova. Principalmente, pessoal, essa parte de finanças públicas que nós estamos comentando aqui, não tem jeito. Você realmente precisa realizar a leitura do texto. Isso é essencial, a leitura do texto. Por isso que, inclusive aqui no teu material de apoio, na medida do possível, a gente vai trazendo aí o texto, né, da Constituição para que você possa efetuar a leitura. Avançando. Olha só. O artigo 164-A foi inserido pela emenda constitucional número 109 de 2021. Então, é mais um artigo que não existia originalmente na nossa Constituição e que é fruto, portanto, de uma emenda. Ele está falando aqui que a União, os estados, DFs, municípios devem conduzir aí as suas políticas fiscais de modo a manter a dívida pública em níveis sustentáveis. Pessoal, quando nós falamos aqui em níveis sustentáveis, seria mais ou menos, só para você entender, para não quebrar o país. Né? Então, a União, os estados, DFs, municípios, eles conduzem as suas políticas fiscais, né, ali dentro das suas atribuições, mas eles devem manter a dívida pública em níveis sustentáveis, ok? Na forma da lei complementar referida no inciso 8 do artigo 163 que a gente comentou. Se a gente voltar, né? Aqui está o artigo 163, inciso 8, aqui, sustentabilidade da dívida, especificando. E aí está lá, né, o que tem que conter ali. Beleza? Por isso que ele faz essa remissão. Então, a ideia aqui por detrás do artigo 64A é essa. Conseguir ir levando, dar aquela empurrada com a barriga, mas sem acabar levando aí a um colapso da dívida pública. Beleza? Note, pessoal, que dentro da área das finanças públicas, nós temos um forte controle de todos esses orçamentos, essas finanças, por meio de lei. Porque o poder público, o Estado, de modo geral, ele não tem liberdade para gastar o dinheiro público da forma como nós temos, nós que eu digo particulares. Porque, por exemplo, quando a gente ganha salário, a gente pode escolher. Olha, eu vou comprar tal coisa, esse mês não vou comprar isso. A gente tem liberdade para gastar o nosso dinheiro. O poder público não.
é tudo previsto em lei. Então, essa parte financeira está sujeita ao princípio da legalidade. Tem que estar tudo previsto em lei, pessoal. Por quê? Porque isso também é uma forma de controle. Então, o poder público, como regra, não pode, esse mês, decidir que, ao invés de gastar dinheiro com tal coisa, ele vai gastar com outra coisa, com aquela coisa X. Não. Tá tudo na lei. Para onde vai aquele dinheiro? Como se você olhasse em cima de uma mesa, tivesse vários bolos de dinheiro. Isso vai para isso aqui vai para aquilo outro, e não, como regra, não dá para mudar. Por isso que às vezes, pessoal, a gente fala que não basta o Estado ele ter o dinheiro na conta. É preciso que haja autorização orçamentária, autorização financeira para gastar aquele dinheiro com aquela despesa. Então, às vezes, o problema não é nem a falta em si do dinheiro. Porque se você for olhar o saldo, né, o extrato ali da conta, o Estado até tem aquele dinheiro. Ah, mas por que não gasta com tal coisa? Porque não há autorização orçamentária para aquele gasto. Então, isso também é um problema, muitas vezes, quando a gente observa as políticas públicas que o Estado precisa realizar. Ah, mas nós estamos precisando de dinheiro para educação, saúde, transporte, enfim. O ponto é, primeiro, tem que ter dinheiro na conta, claro. Isso é um pressuposto básico. Né? O dinheiro tem que existir na conta. Mas no caso do Estado, não basta, tem que ter um segundo pressuposto. Existe autorização financeira ou autorização orçamentária para gastar aquele dinheiro com tal coisa? Então, isso é também um outro problema que nós, particulares, não temos, não precisamos passar por isso, né? Geralmente, o nosso problema é a falta de dinheiro na conta mesmo, né? Mas no caso do poder público, tem esses dois aspectos. O dinheiro tem que estar na conta e ele tem que estar autorizado a gastar aquele dinheiro com aquela despesa. Beleza? Bom, pessoal, então, nesse primeiro bloco, a gente conseguiu analisar alguns aspectos iniciais, alguns aspectos introdutórios referentes a essa parte delicada da nossa Constituição, que é a parte de finanças públicas, né? É uma parte extremamente densa, mas eu acredito que a gente vai tentando levar aos poucos, com algumas dicas pontuais. E, pessoal, sempre pedindo, não deixe de ler os artigos, não deixe de ler a letra fria da Constituição. Porque na prova de primeira fase, não tem jeito. É isso que vai garantir a sua aprovação. Ok? Claro que a gente dá dicas pontuais, a gente explica algumas coisas, né? Mas a maior parte do estudo deve ser feita pelo aluno, sozinho, que é a leitura da lei, e o professor não pode fazer, né? Eu não posso ler a Constituição por vocês. Ok? Então, essa parte aí do estudo é chata, mas eu, particularmente, sou mais um facilitador do que outra coisa. Qualquer problema, pessoal, pode me chamar. Vamos colocar na tela cheia, minha imagem aqui na tela cheia. Pessoal, deixa eu só... Pronto, obrigado. Então, a gente termina este primeiro bloco, fazemos um
intervalinho, só para eu descansar um pouquinho a voz. Depois a gente retorna com o nosso segundo bloco, tá bom? Obrigado, pessoal.